Olá, amigo prevencionista. Estamos aqui para conversar com vocês sobre os fatores de riscos psicossociais. Um tema que tem sido muito debatido, muito comentado nas redes sociais, também objeto de notícias, né? E que, recentemente nós tivemos aí uma divulgação, né, do ministro do Trabalho que confirmou que a alteração do NR1 entra em vigor no dia 26 de maio de 2025, mas que as empresas terão um ano, né, um ano de acompanhamento e que durante esse ano elas não poderão serem autuadas em relação, né, à avaliação dos riscos psicossociais. Que somente então 26 de maio de 2026 é que nós teremos aí a possibilidade da Inspeção do Trabalho lavrar autos de infração, especificamente, né, sobre esse tema, né. Então estamos aguardando aí apenas a publicação. Hoje nós estamos em 4 de maio, né, de 2025. Nós estamos aguardando a publicação, né, por parte do Ministério do Trabalho, dizendo quais são os termos, né, dessa prorrogação da fiscalização, né, e de que forma, né, isso será operacionalizado por parte da Inspeção do Trabalho, né. Bom, nessa aula de hoje, deixa eu mudar aqui a configuração, né, essa aula que nós vamos ministrar para vocês, ela basicamente é uma conversa, né, sobre o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que foi publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego agora, né, em abril de 2025. Então, uma publicação recente, né, que veio, né, foi publicado no âmbito dessa possibilidade de prorrogação, né, enfim, uma forma de dar mais informação para a sociedade de como que deve ser feito, né, eh, essa abordagem dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isto porque muita coisa tem sido dita, muitos profissionais estão já vendendo algumas soluções e que alguma dessas soluções não atende, né, aquilo que o Ministério do Trabalho deseja. Então é muito importante aqui a gente transmitir aquilo que o Ministério do Trabalho quer que as organizações façam. E a partir daí, as empresas começam a atualizar os seus programas de gerenciamento de risco, os seus PGRs. Bom, antes de entrarmos no guia propriamente dito, eu gostaria de divulgar aqui, né, algumas das minhas publicações. Eu tenho, né, 2 livros publicados pela livraria Espessoto, né, o site é livrariaespessoto.com.br. O primeiro é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A gente trata ali, né, sobre o capítulo 1.5 da NR1, tratando do PGR, e também tenho capítulos do PGR-TR, que é o PGR, né, do trabalho rural, da NR31, do PGR da construção civil, e vou comentando ali, né, ao longo das NRs, tudo aquilo que for aplicável ao PGR. Então, uma obra bem completa, bem interessante, né? Uma obra de fácil leitura, não é muito extensa, onde a gente trata sobre o PGR. A segunda obra é um livro específico sobre gerenciamento de riscos ocupacionais em eletricidade. É um assunto muito importante que as organizações negligenciam. Poucos PGR abordam, né, os riscos com a eletricidade de maneira adequada, né? Alguns nem abordam, né? Então aqui a gente traz algumas estratégias de abordagem e soluções práticas para o gerenciamento dos riscos, né, em eletricidade. E o terceiro livro, né, que é a minha obra mais completa,
que é o Manual Completo de Segurança e Saúde do Trabalho, onde eu, em coautoria com o Henrique Correia, né, que é procurador do trabalho, nós comentamos ali todas as NRs. Então, é um dos livros mais completos, né, tratando, né, do assunto, né, disponível hoje, né, no Brasil. Tá? Então, fica aí. É um livro que tem tido muito sucesso de vendas, tem tido muito retorno positivo aí dos leitores. Tá? Esse está disponível na editora Juspodium, que é uma das principais editoras jurídicas, né, do Brasil. Vamos lá, voltando para o nosso guia. Né? O guia, ele inicia fazendo ali uma introdução, falando, né, daquilo que levou, né, o Ministério do Trabalho a publicar essa alteração, incluindo os fatores de risco psicossociais. Não incluindo, mas destacando, né? A gente vai ver, né? Na verdade, não foi uma inclusão, na verdade, foi um destaque, uma ênfase aos fatores de risco psicossociais. Isto porque, né, em 2022, a OIT e a OMS publicaram diretrizes sobre saúde mental do trabalho. E nessa publicação, estimou-se que no mundo cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, né? E representa um custo de quase $1 trilhão à economia global. Então, olha a dimensão, né, da saúde mental do trabalho, né, em questões de valores. Quase $1 trilhão de perdas, né, anuais. No Brasil, né, também em 2022, as estatísticas do INSS colocaram, né, os transtornos mentais em segundo lugar, né, na quantidade de afastamentos por adoecimentos ocupacionais. Também dando muita importância, dando muita, né, ênfase, né, a essa temática. Né? Com esse diagnóstico, né, foi feita então essa alteração, né, pelo Ministério do Trabalho, alterando o capítulo 1.5 da NR1, incluindo expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. Importante ainda destacar que essa alteração ela foi resultado de discussões. Né? Nós tivemos, então, esse diagnóstico da OIT, da OMS, do INSS de 2022. Então, 22, 23, 24, foram 3 anos de discussões, né, sobre esse tema, né, por um grupo de estudos tripartite, né, no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente do Ministério do Trabalho e Emprego. Para quem não está familiarizado com essas comissões, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, a CTPP, vamos chamar assim a partir de agora, é a comissão que aprova todas as alterações das NRs. Então, para que essa comissão, né, normalmente ela venha a aprovar, normalmente ela constitui preliminarmente um grupo de estudo, um GET, um grupo de estudo tripartite. Que esse grupo vai se reunir, né, mais vezes, com profissionais mais, vamos dizer assim, especialistas no assunto, vão fazer um estudo, vão apresentar uma proposta de texto e aí vai levar isso para a CTPP. Especificamente, né, essa alteração, que incluiu expressamente os riscos psicossociais, quando ela chegou na CTPP, ela foi aprovada pela bancada do governo, foi aprovada pela bancada dos trabalhadores, no entanto, não foi
aprovada pela bancada dos empregadores. Historicamente, né, as NRs são aprovadas de maneira unânime. Tudo isso não que seja um requisito, né? Na verdade, é uma votação, né? Nesse caso, deu um 2-1. 2-1 significa que foi aprovada. Não com unanimidade, mas foi aprovado. E, né, o argumento dos empregadores, que consta em ata, inclusive, né, as atas da CTPP, elas ficam disponíveis na internet. Então, o argumento dos empregadores foi que não era necessário a alteração, uma vez que os riscos psicossociais já estariam contemplados pela NR17, que é a NR da ergonomia. Né? Então, não seria necessário uma alteração para destacá-los, né? Para dar esse destaque a eles. O argumento não foi aceito, né? Pois pelo diagnóstico do JET, né? E isso, né, já se mostrava evidente, as empresas não estavam fazendo a avaliação dos riscos psicossociais. Nós tínhamos, né, esse quadro de diversas pessoas sendo afastadas por transtornos mentais, e também por parte da própria inspeção do trabalho, né, os auditores não estavam também cobrando de maneira adequada essa avaliação dos riscos psicossociais, uma vez que não havia, né, essa menção expressa, dependia aí de um entendimento, né, no âmbito daquilo que nós veremos mais para frente, que são as condições de trabalho. Então, chegou-se, né, que seria necessário fazer essa alteração da NR. E foi feito, né, 2-1. A partir desse momento, os empregadores, né, que foram, vamos dizer assim, não tiveram sucesso na sua votação, né, eles, de certa forma, foram a parte vencida na votação, eles começaram a trabalhar para que isso não fosse, né, enfim, que não chegasse a ser implementado. Tá? E, por fim, agora, né, houve essa confirmação da publicação, mesmo toda a mobilização de bastidor, mas, em contrapartida, foi dado esse 1 ano de prazo para que não houvesse nenhum tipo de autuação, né? As empresas pudessem se adequar durante esses 12 meses após a entrada em vigor, que será no dia 26 de maio. Então, todo esse contexto, né, no âmbito da aprovação da norma. Eu julgo que essa alteração, ela foi uma das que mais teve destaque na sociedade. Tivemos diversas reportagens falando sobre o assunto, né, em todos os veículos de comunicação, né, o que demonstra, né, que, de fato, a saúde mental é uma questão fundamental no contexto da segurança e saúde do trabalho. Muitas alterações mais importantes não tiveram essa repercussão. E essa teve uma repercussão, porque a sociedade reconhece que, de fato, está adoecendo e que, de fato, o trabalho também contribui, né, com parcela dessas pessoas que estão adoecendo. E aí, né, essa modificação, né, encontrou bastante suporte na sociedade. O que acredito, né, que der essa força, né, esse apelo social, né, que sustentou para que a norma se confirmasse, que realmente entrasse em vigor agora, 26 de maio de 2025. Bom, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, né? Mas o que mudou, né? O que mudou na NR1 sobre esse tema? A gente vai ver que as mudanças, elas foram muito pequenas. Elas são mais conceituais, né, do que em volume de texto. Em texto mesmo, foram questões muito pequenas.
A primeira mudança foi, como nós já estamos falando, né, a inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. Então, a NRU passou a incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de risco ocupacional. Veja bem, nós temos que adjetivar, né? São fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. São apenas esses relacionados ao trabalho que é objeto, né, de avaliação pela organização no âmbito do seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Né? Então, não existe outros fatores de risco psicossociais na sociedade? Existe, né? Mas nós estamos aqui, lembrando, nós estamos aqui no âmbito do contexto de trabalho. Então, nós vamos avaliar aqueles relacionados ao trabalho. Né? Então, com essa alteração, né, significa que todas as organizações devem avaliar e controlar todos os perigos e riscos existentes na organização, incluindo os decorrentes de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tais como sobrecarga de trabalho, assédio e suas derivações, e integrando isso ao inventário de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos. Né? Ou seja, a redação da NR1, com vigência até 25 de maio de 2025, ela já determinava as organizações realizar o gerenciamento de todos os riscos ocupacionais. Todos os riscos ocupacionais. O que já incluía, logicamente, né, os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. No entanto, a redação atual, essa que vai entrar em vigor no dia 26 de maio de 2025, ela deu ênfase a essa obrigação. Foi dado ênfase. Então, várias fiscalizações já ocorreram, estão ocorrendo, estão exigindo aí que a organização, né, faça o gerenciamento dos riscos psicossociais. Logicamente que o auditor, né, quando ele faz a fiscalização, ele verifica, não, aqui nós temos risco psicossocial. Aí ele confronta, né, ali no PGR, vê se o PGR fez alguma referência, adotou alguma medida de controle. Aí ele intervém. Isso já era feito, aplicando ali, né, a previsão especificamente da NR17, que fala da ergonomia. Já fala das condições de trabalho e já trata de diversos fatores de risco psicossociais, no entanto, sob o aspecto da ergonomia. Isso porque, né, salvo questão de assédio, discriminação, que são questões puramente psicossociais, né, a gente vai ver que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eles, em sua grande maioria, estão relacionados à organização do trabalho. Como falando aqui, sobrecarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho está ligada com a forma como que a organização organizou a sua produção. É um fator de risco psicossocial, mas também é um fator de risco ergonômico. Porque a sobrecarga de trabalho também pode causar, né, uma lesão física no trabalhador. Dependendo da situação, pode causar um adoecimento físico, não apenas o mental. Né? Então, as situações acabam tendo a mesma situação, tendo mais de uma consequência física e também a consequência mental. Então, vai continuar sendo tratado, né, essa questão pelo lado da ergonomia. Mesmo tendo tido, no caso, essa possível não fiscalização, né, dos fatores psicossociais, o mesmo fator, a mesma causa desse fator psicossocial vai ser tratada também como um fator ergonômico, na grande maioria dos casos. Né? Então, isso é muito importante ser destacado.
né. Então, né, com essa mudança, essa inclusão expressa, né, ela veio para acabar com qualquer dúvida de que a organização deve incluir esses fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Apenas para deixar bem claro, né, e eliminar qualquer dúvida de que eles deveriam ser previstos no PGR. E qual que é a definição, né? Como podemos definir os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? A gente vê, nós temos aí a questão do relacionado ao trabalho. Então, é esse o objeto, né, do nosso estudo do campo, né, do trabalho, né? Aquilo que vamos fazer é a identificação no âmbito do PGR. É aquilo que é relacionado ao trabalho. Uma segunda mudança, né, que também foi feita nessa alteração, foi na integração da NR1 com a NR17. Logicamente, essas CNRs já estão integradas, sempre foram integradas, né? A avaliação ergonômica preliminar, avaliação ergonômica do trabalho, elas fazem parte do PGR, deve estar ali referenciadas no PGR. Então já há essa integração, né? No entanto, né, houve um reforço, né? Houve um reforço. Então, o subitem 15321 acrescenta que nesse processo a organização tem que considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, tem uma nova menção expressa aqui, né, ao fator de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a empresa vai, de novo, né, quando fazer a identificação, a avaliação, né, dos riscos, né, e verificar as condições de trabalho no termo NR17, vai ter que incluir os fatores de riscos psicossociais. E a NR17, né, é bom a gente destacar, né, que ela foi estruturada em 5 áreas. Então, tem uma organização no trabalho, temos o levantamento, transporte de cargas de materiais, nós temos os mobiliário dos postos de trabalho, nós temos o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, e nós temos também, né, as condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, são as 5 áreas que a NR17 está dividida, né? São, vamos dizer assim, 5 capítulos da NR17 que devem serem avaliados, né, pela organização na sua avaliação ergonômica preliminar e, se for o caso, também na análise ergonômica do trabalho. 5 áreas da NR17. E onde os fatores de risco sociais estão incluídos, né? Eles estão incluídos na organização do trabalho, que é o primeiro capítulo da NR17, né? Os fatores de risco psicossociais, eles decorrem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, podendo gerar vários efeitos à saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, o desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, distúrbios osteomoleculares no trabalho e depressão, entre outros, né? Então, vemos que eles estão, então, primordialmente ligados ao capítulo que trata da organização do trabalho. Uma terceira mudança, né, também foi na questão da probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Quando a gente faz a avaliação, né, dos fatores ergonômicos, a avaliação do risco, né, como qualquer fator, na verdade, né,
a gente verifica, né, a severidade, ou seja, qual é o que aquele fator pode causar de adoecimento no empregado, no trabalhador, então a severidade, e também a probabilidade da ocorrência dessas lesões, tá? Então, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. Então, o profissional ali, como vai avaliar, né, vai verificar quais são as exigências da atividade de trabalho. Como que aquilo ali foi construído, né, idealizado pela organização, né, e quais são as exigências físicas, psicológicas, né, que aquele trabalhador está sendo submetido. E verificar se há medidas de prevenção e se essas medidas de prevenção são eficientes, qual é a eficácia dessa medida de prevenção. E com base nisso eu vou atribuir, né, a probabilidade de ocorrência de lesões. É importante perceber que na avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores, né, que podem levar à ocorrência de lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Não se trata, aqui é muito importante, não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, por exemplo, né? Mas de se verificar as condições de trabalho a que ele está submetido. Porque é possível que um indivíduo, né, um trabalhador, ele tenha um transtorno mental, vamos dizer assim, uma depressão, mas que isso ele está trazendo de fora, questões pessoais, né? E aquilo ali pode estar manifestando no trabalho, mas não é decorrente do trabalho, né? Não tem nenhuma atividade ali que está provocando isso no trabalhador. Então, veja bem que o foco não é no indivíduo. Isso que é importante que fique bem claro. O foco, né, a identificação dos fatores de riscos são daqueles relacionados ao trabalho. Que existe alguma coisa no trabalho que pode estar causando, né, que é um fator estressante, pode estar causando ansiedade, né? É isso que deve ser investigado pela organização. As condições de trabalho, né? E não o foco em sintomas, né, do indivíduo. Logicamente, né, que em qualquer risco físico e biológico, né, e também aqui de ergonomia e os psicossociais, qualquer fator de risco, ele vai causar uma lesão no trabalhador. Então, como eu vou avaliar, por exemplo, um ruído no ambiente de trabalho, se aquele ruído estiver fora de controle, vai causar perda auditiva, induzida pelo ruído naqueles trabalhadores expostos, logicamente, né? Mas a minha avaliação, enquanto identificação dos riscos, não vai ser fazendo audiometria no empregado. Minha avaliação vai ser fazendo a avaliação dos níveis de pressão sonora, né? Eu vou estar avaliando o ambiente e vou concluir que aquele ambiente pode causar perda auditiva. A audiometria eu vou fazer no trabalhador, para verificar se, enfim, né? É uma forma de eu verificar com as séries de audiometria, verificar se aquele trabalhador está, assim, vai verificar se ele está tendo perda auditiva e se essa perda auditiva, né, é devida à ineficiência das medidas de controle. Mas a minha abordagem inicial é no ambiente, é uma coisa que aqui também nos riscos psicossociais.
vou verificar se meu ambiente está causando, né, ele pode causar, né, alguma lesão à saúde mental dos trabalhadores, mas eu vou avaliar o ambiente. Aí vou usar uma metodologia. Qual metodologia eu vou usar, vai ser a cargo da organização. Mas eu não vou partir por sintomas. Isso fica bem claro. Bom, então, para a gente ter uma definição, né? Os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, para fins de aplicação do GRO, né? São perigos decorrentes de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, o desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, depressão, né, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, entre outros. Então, essa aqui, né, para a gente delimitar bem, né, o que são esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E como que eu faço, né? Como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Na verdade, né, eh, a forma dessa gestão, ela é a forma que está prevista na NR1 para todos os fatores de risco. Lógico que cada fator de risco tem particularidades, né? Então, se eu tenho riscos físicos, químicos e biológicos, eu vou aplicar NR1, mas vou ver na NR9. Riscos ergonômicos, eu vou usar a NR17, que é o caso aqui, né, dos fatores psicossociais. Eu vou me utilizar do ferramental da NR17, né? Uma vez que eu vou ter que avaliar, né, essas condições de trabalho que são ali objeto de estudo da ergonomia. Então, eu vou usar a minha avaliação ergonômica preliminar, que é a conhecida pela sigla AEP, e a minha análise ergonômica do trabalho, né, que é pela sigla AET, né? Lembrando que a análise ergonômica preliminar, ela é uma abordagem inicial. Ela está alinhada ali com o GRO, né, BGR, para realizar a identificação de perigos, a avaliação de riscos e a implementação de medidas de prevenção. Eu até costumo dizer que a análise ergonômica preliminar, ela pode ser até uma verificação, né, exatamente daquilo que a NR17 está prevendo. Como foi, a NR17 tem 5 capítulos, então essa avaliação preliminar, ela vai verificar se a empresa, se a organização está atendendo a todos os requisitos da NR17. Então, é uma abordagem. Tá? Não quer dizer que não tem outros métodos. E já a análise ergonômica do trabalho, ela é uma análise mais aprofundada, que ela vai ser utilizada, né, em situações previstas lá na própria NR17, como por exemplo, se eu tenho um acidente de trabalho, ou tenho um adoecimento ocupacional, que tem como causa um fator ergonômico, eu vou ter que fazer, obrigatoriamente, uma análise ergonômica do trabalho daquela tarefa. Da mesma forma, se o médico do trabalho identifica um adoecimento, né, relacionado com fatores ergonômicos, a empresa vai ter que fazer uma análise ergonômica do trabalho daquela atividade também. Então, são hipóteses, né, exemplificativas, né, de quando eu tenho que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então, é um instrumento mais aprofundado que é utilizado naquelas hipóteses que a NR17 prevê. Enquanto que a análise ergonômica preliminar, ela tem que ser feita por todo mundo. Ela deve ser feita por todo mundo, né, porque ela é aquela abordagem inicial, né, para a identificação e avaliação dos riscos.
A abordagem, né, essa abordagem combinada, né, da NR1 com a NR17 e a utilização, né, da análise preliminar e análise do trabalho é aquilo que é a forma como se inicia, né, a identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E aqui a gente traz, né, o guia, né, ele trouxe uma listagem exemplificativa, né, de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que pode acarretar agravos à saúde do trabalhador. Então, vamos ver aqui. Assédio de qualquer natureza, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel ou função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte ou apoio no trabalho, baixo controle no trabalho ou falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho, que seria uma subcarga, excesso de demanda no trabalho, que seria uma sobrecarga, mais relações, né, mais relacionamentos no local de trabalho, que seria aí já uma questão, né, do clima organizacional e as relações interpessoais dentro, né, da organização, trabalho em condições de difícil comunicação e até mesmo trabalho remoto e isolado. E são exemplos, né, aqui de fatores psicossociais relacionados ao trabalho que podem causar aí, agravos à saúde, transtornos mentais, né, enfim, né. E essa lista é exemplificativa, né, porque aí nessa questão, dependendo da atividade, pode surgir, né, outros exemplos, né, outras atividades aí, outros fatores de risco, dependendo da atividade. Então, como proceder? O que fazer especificamente, né? Então, é aplicar, né, esse ferramental, né, do próprio PGR, né, as análises ergonômicas, né, e avaliações de ergonomia preliminar e, enfim, né, dependendo do caso, a organização verificar se ela precisa de uma ajuda especializada. Temos empresas que já têm um CERMES constituído com médico, engenheiro, né, esses profissionais poderiam fazer essa identificação. Outros casos não. Então, talvez seja necessário buscar um especialista, enfim. Então, cada empresa vai fazer essa própria análise e verificar se ela já tem recursos ou precisa contratar. Importante, né, envolver todas as partes interessadas, isso aqui não apenas, né, nos riscos psicossociais, mas para um bom gerenciamento de riscos ocupacionais, é importante que todas as partes da organização estejam interessadas, desde a alta administração, né, até ali os trabalhadores. A comunicação, eu até atribuo, né, que para os riscos psicossociais, a comunicação é ainda mais importante, né, para que, enfim, tenha essa percepção, né, se há ali algum fator de risco presente naquele ambiente, né. E atribuir responsabilidades, né, isso aqui é importante para qualquer fator de risco, qualquer ação desenvolvida no âmbito do PGR, é importante que tenha um responsável por essa execução, por esse acompanhamento, né. E quando digo responsável, é dizer lá né, qual pessoa que é responsável. Muitas vezes colocam como responsável gerência, e aí fica aquele ente, né, sem personalidade, enfim. Então acaba que não tem nenhum responsável. Então é importante que tenha ali um CPF, vamos dizer assim, uma pessoa física como responsável para cada ação. E dentro do ciclo, né, aí verificar, né, se as medidas adotadas elas estão eficientes ou não. E dentre as estratégias, né,
temos, eh, temos que adotar estratégias que sejam, eficientes, mas sejam compatíveis com o porte da organização. Então, uma primeira estratégia seria, a observação da atividade de trabalho, utilização de checklists, formulários, aí abordando, né, o próprio trabalhador para fazer essa verificação, né. Uma outra estratégia é realização de oficinas, workshops, dinâmicas de grupo, né, de forma também de verificar se existe, né, algum fator de risco psicossocial. E também, uma terceira hipótese é utilizar de pesquisas padronizadas, métodos, científicos validados, né, algum ferramental aí, né, seja utilizado, que seja efetivo para a identificação desses fatores de risco psicossociais. Em relação a essas ferramentas, né, o Ministério do Trabalho e Emprego não define e não sugere nenhuma metodologia específica. Então, cabe à organização, junto com seus profissionais, verificar qual é a mais adequada. Contudo, né, o guia faz duas observações. A primeira, em qualquer caminho escolhido, a organização necessita criar um ambiente de confiança para que se possa realmente dialogar com o trabalhador e trazer as questões reais que estão afetando a atividade de trabalho. Uma segunda questão, se for utilizado algum tipo de questionário, por exemplo, para toda a empresa ou para um determinado setor ou atividade, é muito importante manter o anonimato, dando essa garantia para o trabalhador. Se a organização optar por uma ferramenta específica já existente, é importante seguir algumas orientações. Então, o guia diz o seguinte: essa ferramenta específica precisa ser adequada ao risco ou circunstância em avaliação. A ferramenta deve avaliar os fatores de risco de uma forma relacionada com as condições de trabalho existentes na empresa, conforme previsto na NR 1/17. Por outro lado, a ferramenta específica deve ser adequada às condições gerais da organização, como, por exemplo, a dimensão da empresa. E, ao utilizar uma ferramenta específica, deve-se verificar se ela está cientificamente fundamentada. E verificar também, né, as qualificações, treinamentos e habilidades necessárias para a aplicação dessa ferramenta específica. Não basta apenas ter a ferramenta, né, e não saber como utilizar. Então, é importante que quem for aplicar a ferramenta esteja capacitado para isso. Bom, também sobre a implementação da identificação de perigos e avaliação de riscos, né, como a gente já falou, né, essa implementação ocorre por meio da avaliação ergonômica preliminar, incluindo o aspecto fundamental de viabilizar a participação do trabalhador em todas as etapas. A organização vai descrever as características do trabalho nas diferentes atividades, áreas e postos de trabalho, considerando a atividade real que o trabalhador está desenvolvendo. Cabe destacar que não se trata de tarefa prescrita, mas da atividade que está sendo efetivamente realizada, ou seja, o trabalho real. Então é importante, né? Não é o trabalho que a organização prescreveu, mas é o trabalho que de fato está sendo realizado, né? Porque muitas vezes há essa desassociação. Na prática, é feito de uma forma, né, diferente da forma como deveria ser feito de acordo com, né, as normas da empresa, vamos dizer assim. Nesse processo, a organização irá verificar
se os fatores de risco psicossociais estão presentes nas atividades de trabalho. Se os fatores de riscos, né, se esses perigos estiverem presentes, deve-se prosseguir no processo, realizando a avaliação e a classificação do risco, nos termos da NR1 e considerando os critérios estabelecidos pela organização. Outro ponto muito importante, a gente não confundir todo esse processo que a gente está falando aqui, né, de identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, com o exame médico de aptidão. Bom, esse exame médico de aptidão é uma coisa que já existe há vários anos, né? Então, a própria NR7 diz lá o seguinte, que a aptidão do trabalho para atividades específicas, assim, quando assim definidos em normas regulamentadoras e seus anexos, deve ser consignada no ASO. Aí nós temos, né? Temos as hipóteses de atividades específicas da NR20, que são para os integrantes de equipe de resposta de emergência. Nós temos na NR33, para atividades em espaços confinados. E na NR35, para atividades de trabalho em altura. Para essas hipóteses, essas NRs, ela prevê, né, que o trabalhador tenha uma aptidão também relacionada aos fatores de risco psicossociais. Isto porque essas atividades são atividades que demandam um alto esforço psicológico, né, para aquele trabalhador. Imagina você trabalhar, né, dentro de um espaço confinado, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo essa aula conhecem um espaço confinado, né? São espaços com difícil acesso. Não só difícil acesso, é difícil, muitas vezes, trabalhar dentro daquele espaço confinado. Então, a pessoa não pode entrar em pânico, entrar em desespero, né? Ela vai fazer aquela atividade com um alto grau de pressão psicológica, né? Por estar num espaço. Imagine que você está num local que, se você não entrar com o equipamento adequado, com o suporte adequado, né, você pode morrer. Por isso que tem medições periódicas da atmosfera, tem um trabalhador que fica de vigia o tempo todo, tem um supervisor. Então, a atividade de espaço confinado é uma atividade muito complexa. Então, esse trabalhador tem que ter essa aptidão específica, né, em relação a fatores psicossociais. Assim como trabalhar em altura, assim como a equipe de resposta de emergência. Uma equipe de resposta de emergência, né, ela também é uma atividade muito estressante. Então, quando essas normas foram elaboradas, houve esse cuidado de prever essa aptidão específica. Aqui, o foco é no indivíduo. Aqui é diferente. Eu vou avaliar aquele indivíduo, para verificar se ele tem condições de desempenhar essa atividade. Ele pode ter aptidão médica para outras atividades, mas para essa atividade ele pode não ter apto, né? Então, ao definir, né, que o médico considere os fatores psicossociais, como no caso da NR20, 33, 35, que nós citamos, as NRs imputam ao médico o dever de se atentar sobre tal aspecto, incluindo em seu exame clínico instrumentos ou técnicas que sejam capazes de avaliar a real aptidão do trabalhador para a função que irá desempenhar. A avaliação psicossocial é similar a um exame complementar a ser solicitado pelo médico em face da existência de elementos que justifiquem sua realização. A realização da avaliação psicossocial, em sua acepção como instrumento normatizado pela resolução do Conselho Federal de Psicologia número 2, né, de 2022,
é procedimento restrito aos profissionais de psicologia, né. No entanto, o médico do trabalho é, em caráter privativo, o profissional responsável pela avaliação da aptidão do trabalhador, inclusive sobre os aspectos psicossociais, né. Tal avaliação deverá estar amparada em critérios técnicos, cientificamente comprovados, sendo recomendado que o médico solicite avaliação psicossocial especializada sempre que existir elementos que a justifiquem, né. Então, o guia traz essa orientação. É possível que o médico dê essa aptidão? É possível. Em determinados casos, né, é necessário a avaliação psicossocial feita por um psicólogo, né. Quem vai decidir, em tese, isso é o próprio médico, dentro sendo ele responsável, né, por essa avaliação de aptidão. É possível que o médico toma para si essa responsabilidade? É possível. Então ele está sujeito aí, né, às questões, né, de sua responsabilidade. Bom, em relação à implementação do controle e acompanhamento das medidas de prevenção, uma vez concluída a etapa de identificação do perigo e avaliação do risco, passa-se a etapa de implementação do controle e o acompanhamento das medidas de prevenção, né. Então, verificado o nível de risco, como, né, a NR1 estabelece, né, que todo perigo, né, ele vai ter uma avaliação de risco e vai ser atribuído um nível de risco, né. Verificado o nível de risco resultante da avaliação e sua classificação de prioridade, deve-se adotar, aprimorar ou manter as medidas de prevenção para diminuir ou controlar o nível de risco que foi apurado. Isso deve ser feito por meio, né, do plano de ação, né, do PGR, né, documento com os registros que demonstram a implementação das medidas de prevenção e o seu acompanhamento. De acordo com o subitem 15522 da NR1, deve ser definido um cronograma com responsáveis, forma de acompanhamento e aferição de resultados para todos, né, os períodos identificados. Então, aqui os fatores de risco psicossociais também vão estar ali, junto com os demais, né, dentro desse cronograma do plano de ação. E um aspecto fundamental, né, do acompanhamento das medidas de prevenção trata da participação dos trabalhadores. Fundamental, eu diria que até que é um direito dos trabalhadores ter essa participação, né. E a documentação, importante que tudo seja documentado, né. Todas as etapas desse processo devem ser registradas no PGR, né, ou na avaliação agora preliminar e, enfim, né, vai estar ali previsto ali, está contemplado, né, tudo isso no PGR, especificamente no inventário de risco, né. Umas perguntas, né, já se tornaram frequentes, que têm chegado no Ministério do Trabalho, eh, eles também estão ali são respondidos também nesse guia, né. Então, a primeira pergunta: a norma traz qual o profissional que deve realizar a identificação de perigos e avaliação de riscos? Bom, a ANR não define um profissional específico para essa tarefa. A responsabilidade, né, pelo gerenciamento dos riscos ocupacionais e também pelo PGR e por todas as suas etapas é da organização, ou seja, da empresa, do empregador. Então, é a organização que deve definir os responsáveis por esse processo e selecionar os profissionais para o conhecimento técnico adequado. Outra pergunta: toda organização possui fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho? Bom, como eu já respondi, né? Não necessariamente. Para verificar se existem fatores psicossociais relacionados ao trabalho, em determinada empresa, é necessário efetuar
a gestão de riscos conforme definido no R1. Então, na etapa de identificação de perigos, podem ou não ser constatados fatores de risco psicossociais. Né, nem sempre estarão presentes nas empresas riscos químicos e biológicos. Por exemplo, o mesmo ocorre com os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Outra pergunta: o MTE indica alguma ferramenta ou metodologia específica para identificação e avaliação de riscos, dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Bom, o MTE não indica nenhuma ferramenta ou metodologia específica para identificação e avaliação de riscos dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. É responsabilidade da organização selecionar a ferramenta ou metodologia específica adequada ao risco ou circunstância em avaliação, né? Nesse guia, que a gente até já falou, né, nos slides anteriores, existem recomendações importantes, né, para essa seleção. Outra pergunta: a identificação e avaliação de riscos dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho incluem aspectos da vida do trabalhador fora de suas atividades de trabalho? A resposta é não. Os fatores de risco psicossociais que devem ser identificados e avaliados para fins de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais são aqueles relacionados ao trabalho. São perigos que decorrem das características das condições em que o trabalho é realizado. Outra pergunta: sou um trabalhador. A identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho é para avaliar o meu estado de saúde mental? A resposta é não. O objetivo do processo não é avaliar a saúde mental de cada trabalhador, mas de verificar as condições em que as atividades de trabalho são realizadas, se estão presentes fatores adoecedores e quais medidas de prevenção podem ser implementadas, justamente para prevenir o adoecimento mental, entre outras possíveis lesões ou agravos. Então, vem aqui a resposta, né, nesse sentido, que não se busca avaliar a saúde mental do trabalhador, mas sim, né, as condições de trabalho. Bom, aqui a gente encerra, né, a nossa, a nossa apresentação e a gente fica à disposição de perguntas. Podem usar o próprio chat aqui, ou as perguntas, os comentários, né, do YouTube, podem também mandar um e-mail, uma mensagem, tanto pelo Instagram também, né, que é o @faciosst. A gente fica à disposição, dependendo do engajamento, né, de vocês, a gente pode futuramente fazer mais vídeos, né, tratando de assuntos mais específicos. Então fica aí, né, a minha contribuição para esclarecer dúvidas, né, em relação aos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, um abraço a todos.